No inverno, os incêndios causados por eletricidade se tornam ainda mais comuns, já que a população recorre mais a equipamentos elétricos como aquecedores. O capitão do Corpo de Bombeiros Militar de Videira, Ian Trisca, explica como evitar. Equipamentos que são termoaquecedores, termoelétricos, eles puxam mais energia, né, da rede. Por isso a gente tem que tomar alguns cuidados. Primeiro, quando a gente for colocar na tomada, a gente tem que evitar colocar equipamentos que envolvam temperatura e energia na mesma tomada. Então, por exemplo, o ferro de passar roupa, ele puxa bastante energia também, ele gasta muita energia. Então a gente tem que evitar colocar o ferro de passar roupa em um T, com mais outros equipamentos eletrodomésticos juntos. Assim como outros, né? Aquecedor, por exemplo, aquecedor elétrico, a gente tem que usar uma tomada só para ele e não dividir a tomada com outro eletrodoméstico, por exemplo. O eletricista Rafael Soares ressalta que muitos problemas recorrem de instalações elétricas mal feitas e oferece algumas dicas mais técnicas. Tendo em vista as últimas casas que pegaram fogo em Videira, foi por causa da má instalação elétrica, por causa de cabos fora de padrão, né? Geralmente numa instalação, numa cozinha. O que é recomendado, ou certo, é puxar um cabo 6 mm do quadro de disjuntor até a tomada. E um disjuntor próprio só para a torneira elétrica, né? No chuveiro a mesma coisa, você não pode usar cabo paralelo no chuveiro, pelo amor de Deus. Não usem cabo paralelo no chuveiro, que vai dar curto-circuito e vai pegar fogo mesmo. Chuveiro e torneira elétrica, disjuntores individuais e cabos individuais totalmente para chuveiro e para torneira elétrica, né? O micro-ondas e o forno elétrico, a gente recomenda sempre usar tomadas de 20 amperes e cabos 4 milímetros. Técnica de segurança do trabalho da Celesc, Juliana da Silva Santana, apresenta dicas simples relacionadas aos eletrônicos e eletrodomésticos que utilizamos no dia a dia. Uma recomendação muito importante é na hora de fazer a retirada desse eletrodoméstico ou eletroeletrônico da tomada, sempre é importante puxar ele pelo plug e jamais pelo fio. Outra atenção que nós devemos ter é com a utilização, evitar ao máximo o uso de T's e benjamins. Isso acaba acarretando uma demanda maior do sistema e pode acabar gerando um superaquecimento, né? Provocando um princípio de incêndio. É importante que o celular, no momento em que ele estiver carregando, né, que ele estiver na tomada, a gente não deve fazer a utilização deles, seja para jogar, seja para atender uma ligação ou seja para mandar mensagem. O mais correto é aguardar o carregamento dele e aí sim, após isso, fazer a utilização. Caso ocorra um incêndio de fato, o capitão Ian Trisca, do Corpo de Bombeiro, orienta sobre medidas a serem tomadas. Se acontecer um incêndio por decorrência de um curto-circuito, por causa elétrica, a gente não deve nunca jogar água. A melhor maneira de combater um incêndio em redes elétricas é através do CO2, né? Um extintor de incêndio com gás carbônico, com CO2. Ali a gente consegue cessar o fogo no local sem danificar muito o equipamento. Outra maneira também de cessar o fogo no local de incêndio com causas elétricas é com o PQS, né? Que é o pó químico que cessa a reação em cadeia de combate a incêndio. Mas a gente corre o risco de danificar o equipamento. Consegue cessar o incêndio, mas pode danificar o equipamento, tá? Mas nunca joga água, porque daí só vai conduzir água para quem está jogando. E claro, em caso de emergência, o número do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina é 193 e estamos sempre à disposição. Outra equipe fundamental para o combate desses incêndios é a Celesc. O supervisor de operações da Celesc de Videira, Thiago Luiz Graneto, nos explica como eles atuam nesses casos. Sempre que ocorre alguma situação de emergência nesse sentido de incêndio, né, o pessoal dos bombeiros, né, eles acionam via 0800, né, via call center. Aí a nossa equipe sempre se desloca, né, no consumidor, no cliente, para fazer o desligamento da rede, né, por virtude dos bombeiros ter essa situação de jogar água, né, então sempre há a necessidade de se desligar, fazer a desconexão da rede, né, antes de se jogar a água, né. Além disso, fora das residências, ocasionalmente, alguns cuidados também se fazem necessários para evitar choques elétricos, como indica a técnica de segurança no trabalho. Juliana. Uma dica importante também, né, nesse tempo de tempestades e ventanias, né, um cuidado essencial com os cabos partidos, né, então a gente orienta a população a não chegar perto dos cabos, não fazer retiradas de árvores que estejam sobre os cabos e também auxiliar na Celesc no momento em que identificar, né, procurar afastar-se e não permitir que outras pessoas também se aproximem nessas condições. Então, a Celesc recomenda que qualquer situação de emergência, busque os nossos canais de atendimento e sempre ter consciência que a rede pode estar energizada. E sempre lembrando, eletricidade a gente não vê e a gente não sente o cheiro. Então o cuidado tem que ser redobrado em todas as situações.